gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Boa noite, gente. Vamos começar mais um programa do Projeto Seja Luz. Meu nome é Vanessa, pra quem não me conhece, E pra quem conhece? e pra quem conhece também. Então, quem ainda não conectou, conecte-se rápido, não vai estar vendo. Quem já conectou, vamos compartilhar com a família, com os amigos. Até que a gente começa, essa é a hora de chamar todo mundo pra vir rezar junto com a gente. Já tem muita gente online, tipo todo mundo que está aqui. Matheus Gonçalves, a Carol Soares, o Gustavo Gondim, o Thiago Maia, que me desenhou, beijo Thiago Maia, o Jonathan Elias, Ayla Brito, Daiane, Brunelli, Fernandinha Mana, Larissa Lacerda, Natália Garcia, deixa eu ver mais, Fernanda Arantes, Fernanda Voieta, meu pai, Ana Paula. Vamos lá, gente, vamos chamar todo mundo. Daqui a pouquinho a gente já vai começar nosso momento de oração. Que esse Projeto Seja Luz de hoje não pode ser mais um Projeto Seja Luz. Tem que ser o Projeto Seja Luz. Que quem ainda não tá lembrando, cabe a você chamar, convidar para fazer esse momento de oração, ter esse momento com Jesus. E pode ir pedindo, pode ir mandando os pedidos de oração, que nós vamos rezar juntos hoje, por todos esses que estão aqui. Só um minutinho. Ana Paula, Donizete, Jéssica Castro, Roberta, Ayla, Daiane. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de oração. Roberta falou que o Thiago Maia também desenhou ela, ó. Bombando, hein? Thiago Maia. Vamos rezar então, gente. Hoje nós vamos rezar em especial pro Padre Igor, que fez uma cirurgia, mas já está passando bem. E para 8 anos de casado de Rodrigo e Luciana. Isso que eu já falei certinho. Vamos... Peraí, gente. O pessoal tá pedindo pelas famílias. Vamos compartilhar com todo mundo. Hoje, nosso Projeto Seja Luz, temos um convidado muito especial. Vou fazer um suspense. Pedindo oração pelo encontro de jovens que vai acontecer nesse final de semana em Luz. Gabriela Alonso, que tá pedindo. Pedro Paulo Borges, Deus abençoe. Maria de Fátima, vamos orar a Deus, louvando a Deus pela chuva que tivemos e pedindo por mais chuva, porque ainda precisamos de muita água, verdade. Donizete, muito bom assunto. César Augusto assistindo, ó, bombando, hein? Ayla, peço oração para todos da minha família para alcançar uma graça. Vamos rezar por vocês, Ayla. Depois quero ver os bebês luxos que estão na sua casa. Minha mãe pedindo oração pela recuperação da Ju, que é nossa seguidora fiel. Aniversário da Marcinha. Marcinha.
Isso mesmo, letra péssima, Wesley. O Luiz Felipe está rezando por mim, obrigado. Josiane, abençoe a todos. Iago, louvando e agradecendo a Deus pela sua infinita bondade. Vai compartilhando, gente, que esse é o momento que a gente tem de convidar o nosso irmão para estar junto com a gente nesse momento de oração. Brunelli Veloso, pedindo a Deus que cuide do meu filho. Silvana, boa noite, peço oração para todos da minha família e familiares, peço saúde, paz, sabedoria para enfrentarmos as dificuldades desse mundo. Minha mãe de novo, pedindo pela nossa família. Marcos, parabéns pelo projeto maravilhoso, obrigado, Marcos. Vanusa, Ana Paula, Renatinha, vamos lá, todo mundo rezando junto. Agradecer pela vida e pela saúde. Só um minuto. Então agora, gente, vamos começar, né, o nosso momento de oração, o nosso momento de conexão com Deus. Aquele momento que, depois de um dia cansativo, depois de um dia que pode ter sido difícil, um dia que pode ter sido agradável, chegou um momento que a gente deve parar para conversar com Ele. Não que esse seja o momento que restou pra gente falar com Ele, mas é um momento que a gente está separando para conversar com Ele. E Ele também quer nos falar, quer falar conosco. Isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, para que o nosso momento de oração seja eficaz, seja em plena paz, seja um momento verdadeiro com Deus. Nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Nesse momento nós vamos convidar o Espírito Santo para que faça presença nesse nosso momento de oração. Por mais que seja via internet, por mais que às vezes nós não estamos dentro da casa de Deus, Deus vai fazer morada na nossa casa nesse momento. É o que nós vamos pedir para o Espírito Santo, que Ele faça presença na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa faculdade, nos nossos estudos, no nosso trabalho, aonde a gente for. Que agora, neste momento, o Divino Espírito Santo nos ajude a falar com Deus tudo aquilo que está no nosso coração. Ele sabe tudo o que a gente precisa, mas Ele quer ouvir nós pedimos a Ele. Ele quer ouvir a gente falar o que a gente quer. Então, que agora nós façamos desse momento de oração o momento de oração. Nós não sabemos se esse momento de oração com Deus será o último. Nós não sabemos se daqui a pouco essa foi a nossa última oportunidade de falar com Ele. Então eu te convido agora a abrir o seu coração e falar realmente tudo que você precisa para Deus. Colocar o que você está sentindo, das dificuldades, agradecer pelas graças que Ele derrama na sua vida todos os dias, na vida da sua família. Pedir a Ele o que você está precisando nesse momento. E que seja feita, acima de tudo, a vontade dEle. Mas que Ele saiba o que nós queremos, o nosso desejo agora. Então vamos pedir o Espírito Santo de todo o coração, para que Ele possa se fazer morada no nosso coração e nos ajude nesse momento de oração. Espírito Santo, vinde curar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu desse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Agora nós vamos dar sequência, né, no nosso encontro com uma convidada muito especial. Pra mim foi uma honra poder estar aqui hoje com ela. Um exemplo de classe pra mim. Vamos chamar a Carol aqui. Vai falar um pouquinho pra gente. Carol. E...
Pode Você ficar quer à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com esse tanto de gente tão querida e especial na minha vida. A gente fica meio nervoso de sentar aqui nesse lugarzinho aqui que já passou tanta gente especial e falou tanta coisa linda. E a gente fica meio assim apreensivo, eu fico meio apreensiva, mas eu tô do lado de grandes amigos, de pessoas muito especiais na minha vida e com o Espírito Santo aqui para falar de um tema que na minha vida ele é tudo, que é oração. Quando o Gustavo me ligou me convidando para vir aqui falar com vocês, eu fiquei muito feliz porque realmente é um privilégio para mim poder estar testemunhando o que a oração transformou a minha vida. E eu quero começar com uma passagem da Bíblia que para mim é muito linda e que ela deixa muito claro isso tudo que a gente vai falar agora. Jesus fala assim: Jesus lhes observou: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, arranca-te e joga-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, a oração mudou a minha vida, e como ela mudou a minha vida, faz bastante tempo. É claro que a gente não tem, desde criança, a mesma sintonia com Deus, porque para mim oração é uma sintonia. Não tem uma forma correta da gente rezar, uma forma correta da gente... Eu acho que a gente tem que estar em sintonia com Deus. E antes de acontecer isso tudo que aconteceu comigo, eu realmente não tinha. Eu sempre fui à missa, minha família sempre toda muito católica, mas aquela católica de missas aos domingos, não era nada além disso. E começou a mudar a minha vida quando eu tinha 17 anos e eu estava no meio do meu 3º ano do ensino médio e eu comecei a sentir uma dor no meu braço esquerdo. E essa dor foi piorando, eu fui na articulação, no cotovelo. Essa dor foi piorando, eu comecei a achar que era alguma coisa de lesão, porque na época eu fazia natação, eu comecei a achar que era alguma coisa que eu tinha machucado o braço. E a gente procurou, fomos em vários ortopedistas, a gente não encontrava nada e as dores piorando. E eu comecei a perder movimentos do braço. Ele começou a parar de movimentar, inchando muito e com dores muito fortes. Foram muito tempo de exames médicos, entre reumatologistas, clínicos gerais, ortopedistas. E nada de descobrir o que eu tinha. Eu tinha crises enormes, com dores, perdas de movimento. E ali não achava nada. Eu fazia exames de reumatismo, nada. Eu fazia exames de ortopedia, nada. Fazia outros exames que acusavam inflamações, sim. Eu estava cheia de articulações inflamadas no meu corpo, mas não fechava nenhum tipo de reumatismo. Nenhum médico fechou. Foram vários e vários. Foram muitos anos buscando o que seria isso. E eu fui aprendendo a conviver com essa dor. Não tinha. Eu tomava remédios para dor, eu tomava anti-inflamatórios, tomava cortisona para sair daquela crise, mas sempre sem um diagnóstico. Nada era fechado. As coisas simplesmente... Eu aprendi a conviver com aquilo. E os anos foram passando, eu mudei de Formiga, eu mudei para fora do Brasil. E quando eu estava lá, as dores deixaram de ser apenas no braço. As dores migraram muito fortes para o meu punho, ao ponto de eu não conseguir segurar um copo com água. Eu não conseguia segurar nada com a mão direita mais. E eu longe da minha família, eu não podia contar para minha mãe, porque eu acho que ela ia ficar louca comigo tão longe, acontecendo tudo isso. Então, mais uma vez, eu aprendi a conviver com tudo isso de novo. E rezava aquela fezinha comum, eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu falava, ai meu Deus, não tô aguentando isso mais. Mas eu tinha minha vida normal, com dores, porém normal. E eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, depois de um ano que eu tava fora, eu tive uma crise muito séria no joelho. Aí já era braço, já era punho, e eu tive uma crise muito séria no joelho, e ela veio da noite pro dia. Eu acordei e não consegui levantar.
Quando eu olhei, do meu joelho até o pé, era uma espessura só, muito inchado, muita dor. Eu não conseguia cobrir minha perna com lençol, pôr uma meia no pé, porque era uma dor insuportável. E aí voltamos de novo à luta de fechar um diagnóstico. Foi quando eu fiz mais exames e eu fui para Belo Horizonte, um médico muito bom em Belo Horizonte, um reumatologista. Ele me pediu exames mais específicos, mais chatos de serem feitos. Eu fiz e foi onde ele falou para minha mãe que ele tinha fechado um diagnóstico, que o que eu tinha se chamava artrite reumatoide. E é uma doença autoimune, é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento, ela não tem cura, então ele teria que estudar como ele ia me tratar. E quando ele contou isso para minha mãe, para minha família, que a minha mãe não estava comigo nesse primeiro contato com ele, quando a minha mãe recebeu a notícia, eles me esconderam por ser uma doença autoimune. Eles não queriam que eu soubesse até definirem como que seria o meu tratamento, eu não estava sabendo de nada. Então eu fiquei naquela, tô só mais uma vez, porque nesse período inteiro eu tô contando resumido para não ficar muito cansativo aqui. Isso já eram uns 5 anos que isso já tinha passado de médicos e médicos, exames e mais exames. Então esse médico de Belo Horizonte pediu para minha mãe, falou, não comenta nada com ela, vamos definir como que vai ser o tratamento, vamos definir como que a gente vai cuidar e depois a gente conta para ela como que vai ser. E quando eles falaram isso para minha mãe, eles deram a notícia que, como eu era muito nova e eu estava em pleno desenvolvimento e essa doença era muito crônica, era muito forte e muito agressiva. Onde eu tivesse crises, eu teria lesões, eu teria perdas de movimento e aquilo era irreversível. Não tinha cura, eu tinha que prevenir lesões, porque onde tivesse, eu teria sequelas para sempre. E quando a gente fez a cintilografia, que é um exame que dá para ver aonde tem essas inflamações, foi onde minha mãe fala que ela mais assustou, porque quem quiser ver, eu tenho esses exames todos em casa, não dá pra gente trazer para mostrar aqui para todo mundo, mas eram praticamente todas as minhas articulações. Eu não tinha lesão no quadril e nos ombros, mãos, pulsos, cotovelos, joelhos, tornozelos, todos tinham focos, que eram pintinhas vermelhas que aparecem no exame, de inflamações. A minha mãe ficou louca. E sem me contar nada, tadinha. Não é uma notícia fácil para nenhuma mãe receber. E ela fala que quando ela recebeu essa notícia do quão grave era, ela foi pro quarto dela, numa hora que eu não estava vendo, e ela tem um oratório no quarto dela e ela rezou. São várias imagens que ela tem nesse oratório. E ela fala que ela ajoelhou e rezou, mas que ela não conseguia rezar. Ela conseguia, para ela todas as outras imagens sumiram, e ela rezou especificamente para uma Nossa Senhora que ela tinha ganho de presente há um tempo atrás. Ela fala que para ela sumiram todas as outras, só tinha aquela Nossa Senhora na frente. E que ali ela chorou, ali ela pediu, ali ela entregou a minha vida nas mãos de Nossa Senhora. Pediu para que não acontecesse nada, pediu para que eu fosse curada. E eu continuava sem saber de nada que estava acontecendo. Até que quando esse médico me pediu um outro exame para realmente definir como que seria esse tratamento. E eu fiz, colhi o material do exame, e a minha consulta com ele em Belo Horizonte era numa segunda-feira. E eu falei com a minha mãe que eu iria antes, que eu iria numa sexta, que eu queria passar o final de semana em Belo Horizonte, que eu encontraria com ela na porta do consultório de manhã na segunda pra gente ir na consulta. Quando eu cheguei mais cedo pra consulta, parei na porta do consultório do médico, não tinha placa, porque o consultório era num prédio, não tinha nada que definisse, eu não estava com exame nenhum, meus exames estavam todos com a minha mãe, eu estava simplesmente com uma bolsa. Sentou uma senhora ao meu lado. E essa senhora, a princípio, ela era uma senhora meio ranzinza, que ela começou a me perguntar assim, você não vai conversar comigo? Ela me desafiou a princípio, eu falei, claro, vou, senta aqui do meu lado. Ela falou, não, mas você não vai levantar para eu sentar? Eu
Falei, mas cabe a senhora aqui, senta aqui. E eu comecei a conversar com essa senhora. E enquanto eu estava conversando com ela, eu não conseguia tirar meus olhos dos olhos dela. Eram olhos que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vi olhos iguais na minha vida. Eram olhos muito azuis, mas um azul diferente. E eu fiquei vidrada nos olhos dela. Eu conversei com ela uma média de 15 minutos e eu não conseguia parar de olhar naqueles olhos profundamente. Foi quando a gente conversou de vários assuntos, uma conversa normal, quando ela levantou e falou, agora eu vou embora. Mas antes de ir embora eu queria te contar o que eu realmente vim fazer aqui. Eu falei, o que a senhora veio fazer aqui? Ela falou, eu vim te contar que você vai receber uma graça e essa graça é com relação à sua saúde. Eu falei, mas como assim? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, eu sei que você vai receber uma graça e eu precisava de te falar isso, que é pra você acreditar que você vai ser curada. E até então eu não tinha noção da gravidade do que eu tinha, porque estava sendo escondido de mim para me proteger pela minha família, pelo médico que estava me cuidando, e eu não sabia, e eu achei aquilo muito assim, gente, o que essa senhora tá me falando? Foi quando minha mãe chegou, ela já tinha saído, minha mãe falou, o que é isso que tá acontecendo? Você tá até branca. Falei, mãe, vamos, depois eu vou te contar, porque nós estamos atrasadas, não dá tempo. Nós subimos pro consultório do médico. Quando minha mãe chegou com os resultados dos exames novos, o médico olhou, falou, eu não tenho muito mais o que falar pra vocês. Eu tenho 2 exames, um de 20 dias atrás, esse mais recente. Os de 20 dias atrás tá dando positivo para artrite reumatoide, esses estão todos negativos. Se vocês acreditam em milagre, eu só posso falar com vocês que é milagre. Eu não consigo explicar o que aconteceu. Eu não posso tratar a Carol de uma doença que ela não tem mais. Os remédios para artrite reumatoide são remédios fortes. Eu não tenho como passar isso para ela. E eu vou falar para vocês irem embora e a gente ir acompanhando. Se vai aparecer mais uma crise, se vai acontecer mais alguma coisa. E a minha mãe saiu dali de boca aberta e eu fui contando para ela no elevador do que aquela senhorinha tinha me falado. A minha mãe só conseguia chorar e a gente saiu andando em Belo Horizonte meio sem rumo. Paramos numa igreja, a primeira que apareceu, e ali a gente rezou, mais a minha mãe, porque eu tava ainda sem noção do que estava acontecendo comigo. E minha mãe agradeceu muito e me colocou a par de tudo que estava acontecendo. Foi onde eu comecei a tomar consciência do que tinha acontecido comigo, do milagre que tinha acontecido comigo. E uma amiga muito querida, amiga minha, me ligou, a gente ainda em Belo Horizonte, para saber a notícia. Foi quando eu falei pra ela, ela falou, não, nem termina de me contar essa história, eu quero chegar, quando você chegar, você me avisa que eu vou na sua casa te ver e você me conta pessoalmente. Foi quando eu cheguei e falei, acabei de chegar, pode vir. Ela foi pra minha casa e parou no sinal ali, perto da Drogasil, coisa que é rara aqui em Formiga, uma surda e muda vendendo pra ela aqueles adesivos. E ela comprou e chegou lá em casa e me entregou. Era um adesivo de Nossa Senhora. Quando minha mãe olhou esse adesivo, minha mãe falou, gente, peraí só um minutinho. Ela correu no quarto dela, buscou a imagem, que era a imagem que ela tinha rezado e me entregado para aquela Nossa Senhora. E era a mesma Nossa Senhora do adesivo que minha amiga tinha recebido, que era Nossa Senhora Rainha da Paz. Que eu fui procurar saber, a conhecer depois disso, que ela faz muitos milagres, e aquele olhar dela eu pude ter certeza que eu estava frente a frente com Nossa Senhora. Eu sentei com Nossa Senhora na minha frente, ela olhou dentro dos meus olhos, ela me curou. Naquele momento que eu estava conversando com ela, ela usou daquela senhorinha que estava ali para se aproximar de mim e me curar. E a partir daí, a minha mãe sempre falou, foi muito categórica comigo, que a minha vida tinha que ter um novo rumo, um novo propósito. Eu não teria por que ter recebido uma graça tão grande se a minha vida não tivesse um propósito maior nas mãos de Deus. E eu passei a buscar mais. Aí foi onde eu comecei a não entender como que seria isso, porque eu também não sabia como que rezava, eu não tinha uma noção de oração, como eu já falei, eu era aquela católica de domingos nas missas, e eu fui buscando mais, e eu lembro de um dia que eu fui numa missa do Padre Júlio,
e ele falou que logo após a missa ia ter uma adoração do EJC. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei com vontade de saber o que era aquilo, de frequentar aquele grupo que podia estar me trazendo mais para perto de Deus. Ali começava, com certeza, eu comecei a escutar os chamados que Deus tinha para minha vida. E eu busquei frequentar o EJC sem conhecer, entre aspas, né? Assim, conhecia muita gente que já frequentava o grupo, mas sem ser convidada. Eu me ofereci para frequentar o grupo, procurei uma forma de entrar, fiz o encontro e ali a minha vida foi mudada completamente. Completamente. Eu tive realmente um encontro com Jesus. Eu comecei a entender que o que tinha realmente acontecido comigo, o tamanho da proporção do milagre que eu tinha recebido, da graça que eu tinha alcançado. E eu fui querendo estar cada dia mais dentro das coisas de Deus. Eu participava de tudo no grupo, estava em todas as reuniões, todas as capelas, todos os encontros, todos os eventos que tinha, e aquilo me fazia um bem danado. E foi onde eu fui aprendendo a rezar. Eu me apaixonei por rezar novenas, por conhecer a vida dos santos. Eu fui rezando da minha forma e eu fui me aprofundando naquilo ali que era a minha fé que eu estava construindo. A partir de um momento, eu ouvi o Padre Aurélio falar um dia assim: quando a gente encontra com Jesus, se a gente tem uma experiência de verdade com Jesus, a gente não pode guardar essa experiência só pra gente. A gente não pode ser egoísta ao ponto de ficar buscando só Jesus pra gente. A gente tem que dar um jeito de levar Jesus pro próximo. Foi onde eu falei: tá errado de novo. Eu tô sendo egoísta. Eu já recebi uma graça imensa. Eu tô muito feliz com o encontro que eu tive com Jesus. Ele é uma pessoa presente 24 horas na minha vida hoje, mas eu não levo ele pra ninguém. Foi quando meu sobrinho e afilhado foi começar a catequese. E eu fui levá-lo no primeiro dia da catequese dele. E quando eu entrei no corredor do MAGE, no caminho eu falei com a minha irmã, falei: acho que catequese seria uma coisa que eu ia gostar, eu adoro criança. Será que eu podia ajudar na catequese? Na hora que eu desci o corredor do MAGE, a Edilze, que era coordenadora na catequese na época, falou assim: Carol, a gente tá precisando de catequista. Você não quer ajudar a gente? Eu falei: quero, mas que dia que começa? Ela: semana que vem. Eu falei: mas como? Eu fiz você passar por isso, não é verdade? A cena se repetiu depois. Eu assustei, mas eu falei: tá, eu falei com Deus agora mesmo que seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Ele me escutou e me trouxe aqui para fazer isso, então eu vou aceitar e vou fazer. Fiz minhas preparações e entrei para catequese no mesmo ano que nós fomos convidados, eu, Gustavo e Dezinha, a sermos coordenadores do próximo encontro do EJC. Que loucura que foi esses 6 meses na minha vida. Meu Deus, mas foram 6 meses mágicos. Eu me transformei em outra pessoa. E a minha oração, ela era feita de várias formas. E um dia eu tava na catequese e eu esperando, eu comecei a mexer nos livros que tem lá. E eu encontrei esse livro do Papa João Paulo II. E eu falei: eu vou levar ele pra casa pra ler, que eu adoro ler, e história de santos sempre foi meu forte, eu adoro. E foi onde eu li essa parte aqui que mexeu muito comigo, eu queria ler pra vocês, que fala de oração. Esse jeito incrivelmente concreto de tratar com Deus às vezes tinha algo surpreendente, algo chocante, até maluco. Raramente vivi isso de modo tão nítido como em Havana. Era um dia cinzento, escuro. O regime de Fidel Castro ameaçou subliminarmente as pessoas que poderiam até perder seus postos de trabalho caso fosse a missa do Papa. No entanto, foram 300 mil pessoas. Gente demais para prender. Para irritar o Papa, o regime colocou, ao invés de uma cruz, uma imagem de Che Guevara. Durante a missa, o céu se abriu. Começou a ventar muito e, de repente, o sol apareceu radiante. O Papa interrompeu seu discurso, ele olhou para o céu caribenho, que agora brilhava em azul, o vento soprava sobre a água. Ao invés de continuar pregando, ele disse: eu considero esse vento muito significativo. Para ele, era o Espírito Santo. Mas será que podia ver o tempo instável do Caribe, que mudou no momento em que o Papa pregava como um sinal de Deus Santo?
Carol Wojtyla era assim, exatamente assim. Ele via a ação de Deus e os sinais de Deus ao seu redor. Ele não acreditava no acaso. Então, eu comecei a entender que milagres na minha vida não eram milagres que eu tinha apenas quando Nossa Senhora estava ao meu lado, como aconteceu dessa maneira tão sublimes. Eu vivo milagres diariamente. E eu passo a ver que tudo na minha vida hoje é milagre. Tudo que acontece tem a voz de Deus soprando no meu ouvido. E quando a gente para escutar, quando a gente silencia, quando a gente entra nessa sintonia com Deus. Eu falo em oração, eu não falo em oração da gente somente, é claro, gente, pegar a Bíblia, estudar, ir à missa, são coisas que são fundamentais na nossa vida. Mas essa sintonia de se entregar, igual uma criança, nas mãos de Deus e nas vontades dele para a nossa vida, eu acho que é a melhor forma de oração, uma oração constante. Quando a gente chama a Deus, quando a gente passa alguma coisa, ai meu Deus, me ajuda, a gente fala isso tão da boca para fora e a gente esquece que a gente tem do nosso lado um Deus vivo, ressuscitado, que está 24 horas do nosso lado, ouvindo e nos orientando. Ele está aqui no nosso ouvido soprando o caminho para a gente o tempo inteiro e às vezes a gente no turbilhão do dia a dia a gente não presta atenção e não escuta. E mesmo eu já vivendo tudo isso, chegou no começo desse ano agora, o que aconteceu? Acho que isso vai ser novidade para todo mundo que está aqui também, porque eles já conheciam essa minha história, mas essa parte não. O meu joelho voltou a inchar. E ele ficou imenso. Eu tenho até a foto aqui, mas não vai ter como mostrar. E na hora, eu tive medo. A gente morre de medo porque eu fui humana e a minha fé foi pequena. E eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo. E eu não queria acreditar que ia começar de novo. E eu escondi o tempo que eu podia. Ele ficava inchado. Eu chegava em casa, eu punha gelo. Mas eu não tinha certeza que não ia acontecer nada. Aí a minha mãe viu e falou, não tá certo, vamos procurar tudo de novo, vamos começar. Eu falei, mãe, isso não é nada. Eu já recebi a minha graça e eu machuquei esse joelho na academia. Claro que eu machuquei esse joelho na academia. Então vamos, primeira coisa, para um ortopedista. Eu fui para o ortopedista novamente. Fiz mais uma ressonância magnética. Ele olhou para mim e falou assim, não tem nada ortopédico de errado no seu joelho. Patela, rótula, tá tudo certinho. Não tem nada que é para mim. Como você já teve um histórico de reumatismo, eu vou te encaminhar para um reumatologista. Aí que eu bambeei nas pernas mesmo. Aí eu falei, vamos começar tudo outra vez. E foi onde eu fui fraca, porque a minha fé foi pequena, porque eu realmente tive medo. E eu fui pro reumatologista, fiz aquele mundaréu de exame de sangue novamente. E quando eu busquei, eu fui do laboratório para na minha casa morrendo de medo de abrir. E quando eu abri, não tinha dado nada. Tava tudo normal. Aí eu falei, então tá, né? E agora? O que a gente vai fazer? Voltei pra consulta, porque até então a médica não tinha visto. Ela olhou pra mim e falou assim, o que eu vou fazer? Não deu nada. Não tem nada aqui nos seus exames. Eu não posso te tratar. Mais uma vez eu escutei, o tratamento para essa doença são remédios fortes, são remédios que vão te dar muitos efeitos colaterais e aqui não tem nada. E o meu joelho estava desse tamanho. Aí eu parei, falei, o que está acontecendo? Eu acho que mais uma vez Deus está querendo me mostrar alguma coisa que eu não estava entendendo o que era até então. Foi mais uma vez eu silenciei. Foi o momento que eu tive que olhar para dentro de mim. Eu estava fazendo a minha parte, eu não tinha deixado a catequese, eu continuava rezando, eu continuo a minha vida tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu coloquei muita prioridade na minha vida na frente das coisas de Deus. E o que Ele quis pra mim, com essa puxadinha de orelha, foi simplesmente falar assim, volta pra cá, você tá desviando o caminho. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Não que Ele estivesse me castigando, porque eu não acho que Deus castiga a gente. Mas eu acredito nessa outra noveninha que eu faço aqui, com muita frequência a gente tá rasgada de tão usada, é a novena da Mãe Rainha, que fala assim, esse pedacinho assim,
Procura refletir teu sofrimento, seja qual for. Foi permitido pela bondade paternal de Deus. E seu olhar repousa sobre ti com grande desvelo. Ele quer somente o teu bem, quer atrair-te a si. Então, para mim, o que eu entendi disso tudo foi que ele quis me chamar para que o foco da minha vida sempre fosse ele. Para que eu não colocasse outras coisas na frente das minhas coisas de Deus. Foi que eu aprofundasse mais um pouco a minha vida de oração, a minha vida de doação, a minha vida de poder ajudar o próximo, que é realmente o que Deus espera de mim. Então, acho que na hora que a vida da gente atinge uma calmaria, a gente é humano, a gente tende a relaxar. A gente tende a desligar um pouco dessa sintonia com Deus. E ele usa desses momentos de dificuldade para fazer a gente virar os olhos para ele novamente e abastecer essa oração, essa sintonia, esse amor, essa amizade. Porque oração, gente, pra mim, é amizade com Deus. É a gente poder falar com ele da maneira que nosso coração fala, sem máscaras, a gente poder ser a gente com Deus. E eu tava perdendo um pouco disso com a correria do dia a dia. Foi onde eu acho que ele me chamou de volta por essa pequena amostra. Carol, não, o milagre já aconteceu, você já foi curada. Acorda, as coisas não vão ficar assim. Fé em Deus, se joga, é aquilo ali que ele estava esperando de mim. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, de oração, era que vocês pudessem estar sempre em sintonia com Deus. Essa sintonia da gente estar ligada com Ele, sabendo que Ele está do nosso lado 24 horas por dia, principalmente nas dificuldades. Na hora que a gente acha que Ele não está, na hora que a gente acha que Ele abandonou, na hora que a gente revolta, é a hora que Ele carrega a gente no colo. Milagres, como aconteceu comigo, acontece na vida de todas as pessoas. A nossa fé ela tem que ser inabalável. Tudo pode acontecer, menos a gente perder a fé. Menos a gente duvidar que para Deus nada é impossível. Porque para Ele nada é impossível. E eu queria agora pedir os meninos para tocarem uma música que pra gente é muito especial e que fala disso, da raridade que nós somos para Deus, do quanto Ele nos fez com tanto amor, com tanto carinho, e que Ele quer o tempo inteiro da nossa vida somente trazer a gente para o lado dele. E que Ele fala no nosso coração o tempo inteiro. Basta a gente estar aberto a ouvir o que Ele tem para nos dizer. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bem, Não foi bom, sorry.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Acaba, valeu. Não estou em condições de terminar esse programa. Quero agradecer a Carol, né? Não tem que agradecer, não. Ter acabado comigo publicamente. Então, que nós possamos acabar a noite pensando em tudo que ela nos disse, em tudo que ela viveu. Vou falar aqui quem tá falando com a gente. Momento com Maria. Eu vou falar isso aqui não? Não, mas no momento com Maria você Eu não posso ler, não, senão eu vou começar a Ah, chorar. tá. Gente, só um minutinho que eu perdi aqui onde que nós paramos. Ai, vou continuar aqui. De um lugar pra frente. Ah, não, já achei essas áreas. Pronto. Parei na Jéssica Castro, pedindo pela vida e pela saúde. Orações pelos filhos Alexandre e Larissa. O Donizete pedindo bênçãos pro nosso querido padre João Alisson, aqui da Paróquia São Sebastião. Nós temos hoje muitas orações pelo Papa e pelas nossas famílias. Outro pedido pela recuperação de Aju, que Maria permaneça do lado dela. Minha mãe está pedindo pelos formandos, Ana Paula, o Pedro Borges e o Arthur Borges, que Deus abençoe. Muita gente pedindo pela paz, como nós precisamos de paz. Pela Tainara Barbosa, sobrinha da Silvana, que fará aniversário amanhã. Invoquemos o Espírito Santo para iluminar os jovens, pelos filhos, pela família. Brunelli Veloso, Vanusa, Gabriela Costa, Mayra Brito, Maria Eduarda Goulart, Elisângela Oliveira, pedindo pelo movimento Escalada, por todos os nossos párocos e pelas vocações. Donizete pedindo pela família, Roberta, Paula. Gente pedindo para colocar a passagem. Já colocou aí? Já. Débora de Samonte e pela avó Vera. O Gabriel Bagunça. Não é bagunça, não. Buganca. Gabriel o quê? Buganca. Que Deus abençoe sempre cada um de nós e abençoe nós pelos projetos Seja Luz. Obrigado, Gabriel. Luciana, Mayra Brito, Felipe, Roberta Santos de novo, Rosilane Figueiredo, pedindo para todos os jovens, para que eles possam conhecer o amor de Deus, que sejam fortes nas provações e possam encontrar. Lucas Lima assistindo a gente, Simone, Tainara, Ellen, pode continuar? Natália Garcia, Taismara, o Juninho da Ju, Natália Garcia. Agradecer o Cabo Cunha pela Moção elogiosa. moção elogiosa para nós. Aonde mais? Tem que contar o que é. Aonde? Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal Bem de Formiga. Só deu nós lá hoje. Foi dia 30. Dia 30 que deu nós. Gente, o que mais tem que falar? Colocar as intenções no momento com Maria. Agora a gente vai colocar. Todos que estão fazendo TCC também. Gente, para todos que estão fazendo TCC, né? Força na peruca. Nayara. Muita força nessa Os que hora. vão fazer vestibular domingo. O recado. Gente, Dia 19, tá? A prova domingo lá no Unifoca. Todo mundo for fazer o vestibular. espero que o Unifor esteja patrocinando esse anúncio aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer
Aqui a Ana Rosa Braga também tá aqui. Tá aí. Pedindo lindas suas palavras. Obrigada. Você brilhou. E mais um monte de gente. Meu pai falou, tamo junto. Vamos pedir Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz para que conduza todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, que a nossa fé, né, seja sustentada a cada dia, que a gente possa alimentar a nossa fé, para que a gente não caia, para que a gente, se cair, levante com a segurança que o nosso Deus está olhando por nós e que Maria possa passar à frente de todos os nossos projetos, de todos os nossos planos, de todos os nossos pedidos. Amém. Amém. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção. Como filho e propriedade vossa. A gente vai enviar a Nossa Senhora para, como é de costume, para uma pessoa no Facebook. E que Nossa Senhora dê a graça, né? A mesma graça que deu pra Carol, né, Vaz? Isso. Queremos agradecer a Carol mais uma vez Tem que agradecer, não. por ter vindo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Avisos. Qual o aviso? Não tem aviso hoje. Não tem aviso. Estouramos o tempo. Estouramos Só o curtir. tempo. Tá bom, pode cantar. Só curtir. Tchau. Obrigada, gente. Curte a página, Vanessa. Curte a página do Projeto Seja Luz. Instagram. Compartilha. Curte, Nossa, tá tão compartilha. blogueira, né? Terça a gente volta. Terça a gente volta. Então, vou invadir isso aqui, porque a Vanessa está muito desanimada, gente, ó. Curte a página do Seja Luz, participa do nosso projeto toda terça-feira. Vem cá, entra no Facebook para participar do nosso grupo de oração. O essa é a Aparecida si mesmo. Vai abrir 5 segundos, quer ver?